Pessoal, mais uma vez, eu sou o Léo, essa é a Mari, nós somos missionários voluntários da MEAP Jovem. Nós fazemos parte de uma equipe de liderança da MEAP Jovens, temos aqui a Débora, que está na liderança com a gente, o Daniel, Jéssica, o Flávio. É uma equipe de missões com os jovens, né, para envolver o jovem na missão. A MEAP, para quem não conhece, é uma missão evangélica de apoio a pescadores e ribeirinhos isolados da costa, certo? Então, os próximos da costa, nossas igrejas locais cuidam, mas e os isolados, e os no meio do nada, que a gente foi, né, em dezembro agora, para o meio da floresta amazônica, 1000 comunidades no único rio, das 1697 não tem presença evangélica. Olha que loucura. Os ribeirinhos falam para o pastor, quando ele passa com a sua voadeira, com o seu barco, fala: pastor, veja na nossa comunidade, a gente quer aprender mais desse tal de Jesus, mas não temos quem vá. Então, aquela parte que vocês já conhecem bem, que os campos estão brancos, prontos para a seara, isso é uma verdade absoluta, nós podemos ver com nossos próprios olhos, falta chuvar. Então vamos fazer esse movimento crescer entre os jovens, entre os adultos, vamos movimentar a missão de Deus para que mais gente chegue lá. Certo? Que imagem é pro rosto? Canal, nós já falamos. O evento aqui hoje, nós vamos ter agora a gravação de um podcast Jovem na Missão. Vamos conhecer esses dois missionários top. Depois o pastor Carlos vai dar só uma palhinha, né, de missão. E depois vamos fazer um momento de intercessão por missões. E logo depois a banda Brasa Vivas vai mandar um som da hora para nós aí. Fechou? Tudo certo? Fala, meu rosto, fala alguma coisa. Nessa apresentação. Beleza, então vamos apresentar. Eu vou apresentar o Wagner. Depois você apresenta o Gustavo, beleza? Então vamos lá. O currículo desse garoto é grande, gente. Vamos lá. Conosco aqui hoje, de camisa preta ali, o Wagner Hoppe, 43 anos, casado com a Raquel, com 2 filhos, o Levi e a Laís. É da igreja Cristo é a Resposta aqui de Santos, né? Pastor Natalino. Está há mais de 20 anos, eu vou repetir, galera, está há mais de 20 anos na missão. Segura essa aí, pastor. Há mais de 20 anos, hein? Anota aí, pastor, para depois a gente fazer um comparativo. 20 anos na missão, atletas de Cristo. Forte, hein? E aí, perguntado para ele quais missões ele já participou. Vamos lá. Já foi para Campo dos Refugiados. Já participou de missões em países fechados para o Evangelho. Já foi pregar em presídios. Estava comentando com a gente aqui, presídio feminino também. Já foi para os Jogos Abertos do Interior pregar. Nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, acabou de chegar agora, fresquinho, chegou semana passada da Copa do Mundo, mas Copa do Mundo é tranquilo, ele foi também para os Jogos Pan-Americanos, para as Paralimpíadas, para o Campeonato Sul-Americano e Jogo dos Idosos. Opa, como assim Jogo dos Idosos? Esse garoto é demais, tipo Campeonato de Várzea da Praia, do nada ele vai para a Copa do Mundo. Esse é o Wagner Hoppe. Palmas para o nosso missionário Wagner Hoppe. Obrigado, irmão. Satisfação ter conosco aqui. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente aqui com o pastor Carlos, um amigo há muito tempo na obra, né? Tem muita experiência para compartilhar conosco. E tudo isso que você acabou de ler aí, eu só obedeci em chamado um dia. Deus falou para ir, então eu falei, tá bom. Só obedecer, né? Então Deus manda desde Copa do Mundo aos Jogos dos Idosos, que é o júri, são mais de, eu não lembro exatamente, mas mais de 1000 atletas acima de 60, 70 anos, e que estão servindo a Deus, alguns, e outros ainda não conhecem Jesus. Então a gente aproveita essas oportunidades para lançar a semente nesse meio também. Show de bola, fantástico. Você falou que só obedeceu, né? A Mari gosta muito de falar daquela missionária. A Sophia Miller, né? Que ela fala que leu uma ordem e obedeceu. Quando perguntaram qual foi o seu chamado para ir para a missão, ela, mas como assim? Que chamado? Somente li uma ordem e obedeci.
Ou seja, não precisa de chamado, só se joga na missão de Deus. É. Show de bola. Muito bom, garoto. Já Tá. vamos voltar já já. Na verdade, todos nós já fomos chamados, né? A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós já fomos chamados por Ele para falar do amor dele para toda a criatura, né? Afinal, Ele morreu por toda a criatura, né? Ele amou tanto o mundo que acabou entregando o seu único filho para que todo aquele que nele crê, né, não morra, mas tenha vida eterna. Aqui eu quero apresentar um pouquinho o Gustavo. Gustavo é meu amigo do Guarujá, conhecido como Guga. Ele tem 35 anos. Ele trabalha com aulas particulares de surf no Guarujá. Tem um projeto lá do Guarujá, né, que ele vai falar um pouquinho. Organiza viagens de surf e também trabalha com competição de surf. É da Igreja Presbiteriana House, ali do Guarujá, da Hyper House. Há 15 anos ele está em missões, atualmente atua em missões pela igreja local, no Projeto Mar, não é isso? Mar em Movimento. Ele dá aulas gratuitas ali de surf para as crianças carentes ali do Perequê, do Guarujá. As missões que ele participou foi no CTPM em Mogi, onde ele ficou 1 ano fazendo treinamento. E lá desse treinamento ele fez prática em alguns locais, né? Como o Iguape, trabalhou com os quilombolas ali no Iguape. E depois ele veio também para Itanhaém, Peruíbe, e após foi para o Peru, totalizando aí 6 anos trabalhando com missões. Ele também esteve ali na SEED, ele foi para Fortaleza, no Ceará, para minha terra, minha terrinha, né? Eu sou cearense. Então, ali no Ceará, ele trabalhou com esse projeto da SEED. E para quem não conhece Fortaleza, né? Fortaleza ali, o litoral, é muito comum trabalhos com morador de rua, prostituição, né? Muito forte a prostituição ali naquela área de ali Mucuripe, né? Mucuripe é muito forte ali nessa região. Ele também trabalhou com a MEAF, né? Foi meu parceiro. Suamos muito ali na MEAF. Tem história, hein? Ano passado, em dezembro do ano passado, nós fomos, né, ali pro Juruá, pro Rio Juruá, ali no Amazonas. E o Gustavo foi com a gente, ele trabalhou com crianças, ele e o Gabriel, um jovem de 15 anos também. Então, nós 3 fazemos parte da equipe infantil. Então, nós trabalhamos com crianças ali. Esse aqui não tem cabelo, né? Mas quando ele coloca uma peruquinha aí de palhaço... Esse garoto com uma peruca de palhaço na cabeça, ele faz miséria com as crianças na missão. Olha, as crianças ficam doidas. Ele conta uma história... Não, ele é multifunções, né? Porque ele aqui numa janela da sala de aula, as crianças lá dentro. E aqui, eram vários personagens. Ele colocava a peruca de palhaço, era o palhaço. Aí ele abaixava, ele subia um bonecozinho. E aí o boneco falava. Daqui a pouco ele abaixava, ele era outro personagem, sem peruca. E eu falei, meu Deus, como é que o cara consegue ser tantos personagens de uma vez só, cara? Muito legal. Top demais. Fantástico. Muito bom ter você aqui, Gustavo. Com vocês, Gabriel não, Gustavo, o primeiro mico do podcast. Famoso Guga. É que ele e a Mari e o Gabriel junto, nossa, era uma coisa só. E era toda hora Gabriel, né? Fala aí. Pessoal, uma boa noite, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Sem sombra de dúvida, eu creio que tudo que será dito, compartilhado, vivido, desde cada risada, ela será oferecida ao Senhor como adoração, principalmente como o seu tempo e as nossas vivências aqui. Eu acredito que existe um pequeno sacrifício de cada um estar aqui, e a gente enche nosso coração de gratidão, saber que isso já é um passo importante dedicado ao Senhor para esse momento missionário aqui. Obrigado, pessoal. Show de bola. Valeu, meu irmãozão. Vamos começar com a primeira pergunta pro Wagner Hope. Brother, por gentileza, fala pra galera aí, como que a missão entrou na sua vida? Como é que você se jogou na missão de Deus e já faz 20 anos e o Atletas de Cristo é um grupo muito forte, né? Muito conhecido. E você está desde o início nos Atletas de Cristo. Conta um pouquinho dessa sua imersão aí
na missão Atleta de Cristo, como a missão entrou na sua vida, e você do nada roda o mundo com essa missão aí de esportes. Falou, a verdade, a Atletas de Cristo começou em 79, por aí 74, com o João Leite, o Boreiro que dava briga para os adversários, e também o Baltazar, que ficou conhecido como Artilheiro de Deus, e a esposa, na época jogava vôlei, a Eliana Leite, se tornou esposa do João Leite. Então eles três e um missionário chamado Abraão começaram a fazer reuniões com atletas, e começou a missão Atletas de Cristo assim, oficialmente em 84, fazem 41 anos, né? O Alex Jesus Ribeiro, juntamente com o Silas e muitos outros atletas lá do São Paulo, começaram a falar da palavra de Deus. Isso se tornou um movimento muito grande aqui no Brasil. E em 94 teve uma expansão muito grande, porque tinha muito atleta de Cristo na seleção que foi campeão do mundo, como o Tafarel e outros que estavam lá, Jorginho, Paulo Sérgio. Então alcançou muita gente no mundo todo através dessa missão, através do esporte, né? E eu comecei a fazer parte no ano de 2000 para 2001, né? Quando a reunião de Atletas de Cristo começou na minha igreja com o Johnny Monteiro, missionário que morava aqui, hoje ele mora em Goiânia, e o Silas, que tinha vindo para Portuguesa Santista. Então ali começou e eles começaram a me introduzir na reunião, pedia para orar no final, eu orava com vergonha, começando, né? E como sempre gostei de futebol, eu tinha um sonho de ser o menino da Vila. Então eu vim fazer o teste no Santos, não deu certo, aí moro na Vila Matias, hoje que é do lado da Vila Belmiro, então eu sou um menino da Vila. Mas do meu jeito, não do jeito de Deus, não do meu. E aí eu comecei a ver que os atletas saíam daqui de Santos, quando estava na reunião, quando estava buscando a Deus, iam para outros clubes, para outros países, e acabavam desviando, faziam outras amizades. Então eu comecei a perceber isso, e Deus começou a me usar para ir visitar. Um dia fui almoçar com um, outro dia com outro, então comecei a ter contato com outros atletas que estavam vivendo essa situação, e aí Deus começou a me levar para muitos lugares. Então chegou um momento que eu estava indo para jogar futebol, e chegou um momento que eu deixei de ir atrás de time para jogar futebol. Eu fui simplesmente para fazer esse trabalho, e aí eu não deixei o futebol, mas a bola foi me deixando assim. Eu fui tendo outro contato com essa situação de ver os atletas se convertendo, que isso é muito legal, ver uma pessoa entregar a vida para Jesus, né? Então depois de muito tempo, eu continuo fazendo a mesma coisa, mas não profissionalmente. Então a gente vai hoje em muitos países, lugares aqui no Brasil também, mas muitos países, em presídios, em campos de refugiado, com o futebol, para aproveitar a oportunidade que o esporte proporciona para falar de Jesus. Show de bola, fantástico. Rapaz, você viaja muito? Eu, às vezes, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, né? Eu não tenho como, eu gosto muito de orar quando me chamam, porque a gente não sabe, às vezes está pensando lá no outro lado eu recebi um convite para ir para vários países, agora nesse mês e no mês que vem. E aí eu falo, primeiro que eu vou conversar com a minha esposa, né? Porque senão ela vai falar assim, pega a sua mala e vai ganhar o mundo para Jesus. Aí não dá também, tem que ter um meio termo, né? Então a gente conversa, e tem situação que você vê que Deus está no assunto, tem situação que não, que as pessoas convidam porque tem necessidade, mas às vezes Deus quer te usar na esquina de casa. Ou quer te levar na praia, que São Vicente, no Guarujá, lugares que Ele sabe o tempo certo, né? Então a gente vai orando e entendendo o tempo de Deus para dizer sim ou não. E você vai para viagens fora do Brasil, mesmo sem ser campeonato? Quando convidam, normalmente, principalmente quando é país fechado para o Evangelho, são pastores, são missionários que moram lá e acabam convidando. A gente teve lá um período no Nepal, e lá tem um missionário, e lá você acaba usando o futebol, dá uma aula de futebol, marca um jogo com alguns amigos na praça, faz alguma coisa e depois compartilha a palavra. Então são pessoas que moram nos lugares, e outros são eventos que já acontecem naturalmente. É uma agenda esportiva anual que tem. Eu coloco, normalmente em janeiro, faço esse planejamento e vou orando. Deus, é para ir nesse? Deus fala assim, aí eu vou. Ou às vezes eu falo assim, como que é para ir que eu não consigo? Aí Deus fala, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Porque ele só quer a disposição, né? Sim. Porque tem gente que diz, Senhor, eis-me aqui, como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas tem gente que fala, eis-me aqui, envia ele ali. E aí não dá, né? Tem que assumir a responsabilidade. Então quando a gente ora, direciona, e Deus fala, vai, ou fica, ou espera. Então a gente vai buscando estar no centro da vontade de Deus
em relação a isso também. Show de bola, fantástico. Vamos para o nosso Guga. Só fazendo um comentário, né, sobre o Wagner, estava até falando para ele, né, às vezes a gente coloca muito empecilho, né, muita dificuldade. A gente ouvindo a história do Wagner, viu que ele anda por vários países, pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus, dando devocional, e a gente conversando em casa, eu e o Léo, aí eu disse assim, amor, quantas línguas o Wagner fala? Léo, ele deve ser poliglota. Eu falo 4 idiomas. Eu falo português de Portugal, português de Cabo Verde, português de Angola, português do Brasil. E arrasta no espanhol, O espanhol, né? o espanhol eu aprendi porque é legal. Vai ser agora. Então, se Deus ele colocou no seu coração de ir para um determinado lugar, você só tem que se dispor a realmente ir, né? Porque Ele prepara a situação, Ele prepara o momento, Ele te dá capacitação no momento para novas línguas, né? No momento. E ali o Senhor Jesus ele vai trabalhando independente da língua que você fala ou não. Agora, o nosso amigo Guga, que também é dos esportes, né? Também é aí do surf, também é aí da praia. Eu queria saber aí do Guga como missões começou na sua vida. Olha, de uma maneira muito simples, cara. Missões foi algo pra brasa, assim, que logo ao decorrer da minha conversão, eu considero assim, analisando depois, alguns anos, quando foi que o Senhor me chamou? Foi quando o Senhor me chamou para a sua obra de salvação. E é assim que eu lembro do primeiro culto que o Senhor me chamou para perto, me quebrou, me constrangeu e me apresentou o seu plano de salvação. Lembro que eu já saí desse culto com 17 anos, contando para os amigos assim secular que alguém, cara, que não dá para ver, para tocar com as mãos e que é dono de todo o universo, agora mora no meu coração. Show de bola. Então isso já deixava muito claro essa questão de compartilhar algo, sabe? De dividir algo, uma boa notícia. E ao decorrer dos anos só foi crescendo, tomando proporção maior. Só que nessa fase, eu estava na fase da minha vida, eu estava competindo profissionalmente em surf. E a nossa igreja lá no Guarujá, a igreja qual a gente fazia parte, ela é 2 quadras da praia. Tinha até um grupo de surfistas. E tinha umas senhoras assim, da igreja que iam para a igreja todas as quintas-feiras, de culto, limpar a igreja. E um certo dia eu falei, cara, passei na igreja para acho que deixar a bicicleta e ir para a praia. Elas estavam me ouvindo, elas limpando assim, e elas falaram assim, isso aqui, meu filho, é um ato de adoração. Cara, aquilo dali despertou uma... Eu falei, caramba, cara, adorar a Deus ali, ficando na igreja, né? Para mim é tudo muito novo. E passando por Santo Plano, já próximo do capítulo, eu estava começando a deixar de ir para a praia porque eu queria estar adorando a Deus com aquelas senhoras limpando a igreja. Então eu comecei a me ausentar da praia, eu comecei a me ausentar dessas atividades típicas e eu entendi que o Senhor ele queria algo da minha parte. E eu me questionava porque eu não tinha nada para oferecer. Pô, eu vou falar o quê? E aquilo que está aqui. Apenas reproduz essa mensagem. A mensagem ela já existe, você não vai inventar. E desde então eu abri mão assim, de tudo, que eu achava que era tudo, via que não era nada, tudo era carreira. E comecei a me dedicar ao Senhor e quando eu, com 20 anos de idade, 17 até os 20, foi um processo que Deus trabalhou na configuração familiar e eu falei, Senhor, eu tô aqui com o Senhor. E não teve nenhuma manifestação assim do céu, descer uma labareda de fogo. Foi uma convicção bíblica ali, muito clara, lídia por todo mundo. Então, desde então, eu nunca mais abri mão daquilo que o Senhor me chamou para fazer desde a sua obra e anunciar a sua obra a todos os povos até o final. Show de bola. Eu lembrei da mulher samaritana, né? Porque ela ali, ela entendeu a mensagem, creu em Deus e já se mobilizou, já saiu em busca de uma missionária na hora. Mesmo esquema contigo, né? Você já entendeu, já queria compartilhar a mensagem de Deus. Fantástico, show de bola. Show de bola. Vamos lá, o Wagner, por gentileza, meu irmão. Conta aí um fato ou uma história que mais te marcou em alguma missão que você foi, né? Eu sei que você vai... Pessoal, a galera aqui, ó, eles têm informação, têm história
para a gente passar a noite inteira aqui. Mas nós temos uma programação, tem a banda, tem horário. Agradecer aí à Prefeitura de Santos, que nos cedeu espaço. Mas nós vamos levar eles depois do estúdio, do podcast nosso. E aí nós vamos passar 2 horas para conhecer a história dessas feras da missão aqui completa. Mas eu sei que vai ter várias histórias, várias missões, vários países, vários jogos de idosos, jogos de feminino. Você estava contando a gente agora, né? Presídio feminino, cara. Que fera. Mas conta aí uma que mais te marcou. Que você, caramba, essa foi fera demais. Vamos pensar, né? Como a gente é do meio do esporte, né? Principalmente do futebol, no meu caso, você acompanha muito atleta renomado no mundo todo, né? Conhecido mundialmente. Alguns estão jogando a Copa do Mundo aí. E uma coisa que me marcou muito, falando assim no alto rendimento, foi o dia que eu conheci Cristiano Ronaldo e pude dar uma Bíblia para ele. E uma pessoa que me surpreendeu, porque foi humilde, recebeu a palavra. E depois eu saí dali, nunca mais ele me viu. Quer dizer, ele não me viu, eu vejo ele sempre na televisão, mas ele só me viu aquele dia. Mas eu sei que a palavra não volta vazia. Então, sim, depois eu fico pensando, mas como é que Deus prepara esses momentos assim? A gente não planeja encontrar uma pessoa assim na rua, né? E outra vez eu estava lendo a palavra, me convidaram para ir para a Síria. E aí eu estava lendo Síria e Líbano. E aí eu gosto de orar e falar assim, Deus, responde na palavra, porque eu tenho o hábito de ler. Na nossa igreja a gente tem os 3 capítulos diários da Bíblia. Então você lê 3 capítulos. Se às vezes você não consegue ler 3 capítulos, você pode ler um capítulo, 2, mas quem consegue é muito bom, porque a palavra, quanto mais você recebe a palavra, mais direção Deus vai te dar, você vai entender para estar no centro da vontade dele. Quando me convidam, eu gosto de orar para saber se Deus quer que eu vá ou não. E aí me chamaram para ir para essa viagem na Síria e no Líbano, e eu fui orar e falei assim, Deus, falta 1 mês, mais ou menos eu tenho que dar a resposta, eu tenho que saber se vou ou não. Então eu queria que o Senhor respondesse na palavra, porque às vezes a gente na emoção você acaba falando que quer ir, mas às vezes não é a vontade de Deus. E quando você tem a palavra, você toma posse da palavra e vai tranquilo, né? E aí eu lembro que eu dormi, no outro dia eu acordei para ler. A leitura era 1 Crônicas, capítulo 18. E lá estava escrito bem assim, e Davi colocava guarnições entre os sírios de Damasco, e Deus lhe dava vitória por onde quer que ia. Ele falou a capital da Síria e falou o país. Eu falei, não, Deus é demais, né? Como pode? No não precisa mais nada. Mas aí faltava o Líbano, porque eu pensei, Deus, tudo bem, mas foi igual o Gideão, né? Eu falei, Deus, mas falta o Líbano, né? É tudo perto, mas eu queria só uma confirmação, porque estava no final de uma guerra lá, estava meio com medo também, entendeu? E aí eu falei, Deus, e o Líbano? Aí eu creio que você deve, há poucos anos, 5, 10 anos, não sei, a gente recebia mensagem no celular do aplicativo da Bíblia, lembra? Mensagem de texto. Quando você recebia essa mensagem aqui? Chegava uma mensagem, você se cadastrava, recebia essa mensagem. E aí eu acordei um dia, estava uma mensagem do Salmo 92:15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Entendeu? Como é que Deus responde tão claro? E aí, quando você tem essas experiências, você pode tomar qualquer atitude, porque a palavra é muito forte, é muito poderosa, te dá segurança, te dá sabedoria, te dá discernimento. Na hora do temor, você lembra da palavra, porque você pode estar passando qualquer luta, mas lembra de um versículo que o Espírito Santo nos lembra, né? Aí você fala, não, Deus falou comigo, então eu vou prosseguir. Então é muito legal desfrutar de tudo isso, sabendo que Deus responde cada um de nós. É só a gente ler a Bíblia e pedir a Ele a direção, que Ele vai nos direcionar para estar no centro da vontade dele sempre. Show de bola. Você falou da Bíblia, né? Igual para o Cristiano Ronaldo. Eu lembrei dos 8 povos menos alcançados, né? Ou 8 segmentos menos alcançados, né? São indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas. E tem os ricos dos mais ricos. Quem que entrega uma Bíblia para uma pessoa milionária? A gente não tem acesso. A gente não tem um helicóptero para parar no mesmo que eles. Eu pensei do jogador também, né? Às vezes tem um jogador também no mesmo nível, né? Do alto rendimento ali. Mas às vezes não, ó. Deus falou, não, eu quero o Wagner. O Wagner vai lá entregar a Bíblia pro jogador muito famoso, né? Que é difícil, às vezes, até você chegar perto dele, né? Sim. Show de bola, fantástico. Valeu, irmão. É verdade. E eu quero saber agora do Guga, né? Desses projetos que você foi, dos trabalhos missionários que você participou,
né? Qual deles, assim, te chamou mais atenção? Qual deles você gostou mais? Qual deles, tipo, impactou mais o seu coração? Muitas vivências, né, cara? Escolher uma É difícil, é difícil. Deixa pro podcast, né? Deixa pro estúdio. Pro próximo. Mas eu vou contar uma, vou sair um pouquinho do roteiro só um pouquinho. A galera quer dar um pulo ali, ó. Então, Não, mas uma de confirmação, justamente quando a gente vai para Mogi das Cruzes, e era uma equipe para estudar lá com a Missão Batista e preparar para o campo. E ainda existia no meio da equipe muitas dúvidas. E na dias devocionais, qual foi o sinal? Quem lembra o sinal que Deus faz logo após acabar o dilúvio para Noé? Um arco-íris. sim. A gente fez a devocional e saímos para a rua. E quando chegamos na rua, minha primeira experiência com 20 anos, talvez você tenha visto de maneira comum, mas minha primeira experiência, a gente saindo nas ruas de Mogi das Cruzes, e aquela incerteza de algumas pessoas da equipe sobre o chamado, sobre a aliança de Deus com o seu povo. E quando a gente estava um dia nublado, e de repente começou a esquentar. Cara, eu lembro que tinha uma das moças, ela morava no Suficiente, tava dessa equipe, o pessoal todo do Brasil, ela tava na esquina parada assim, chorando. E quando eu cheguei até ela, eu falei, que foi, Jana? Ela, olha pro céu. Tinha a primeira vez na minha vida que eu vi um arco-íris, por conta das nuvens, um arco-íris redondo, fechado com uma aliança. Fechado, tipo uma aliança. Nossa. Então naquele dia ali, uma confirmação. Sim, o Senhor, Ele confia em seus passos, sabe? Então essa foi uma experiência a qual impactou a nossa vida, trouxe convicção pro chamado da entrega. E outra decisão, e uma outra experiência muito bacana, assim, que tem uma experiência mais de convívio comigo, mas não deixa de ser um milagre poderoso, foi quando a gente estava vivendo a experiência de implantação de igreja na cidade de Guape, e a gente precisava trazer um pessoal que queria se batizar junto com o pessoal de uma igreja aqui, e era uma festa linda, o pessoal se converteu, conheceu Jesus, e não tinha recurso para vir. Não tinha recurso, não tinha como vir, ia andar 280 quilômetros a pé, ia ser meio doído. Não tinha dinheiro para pagar o transporte. Quando a gente Caixa zerada. quando a gente foi procurar no meio da cidade ali, tem um rapaz que tem uma van aqui, aquelas vans que vai sair de lá para até São Vicente, vai ser um milagre chegar lá, mas eu acho que vamos conversar com ele, né? E quando a gente chegou lá, o rapaz era um homem piedoso no Senhor, um rapaz convertido. Quando a gente chega para conversar, para perguntar para ele, ele fala, cara, eu já estava preparado essa viagem, eu não sabia como, eu não sabia quando, eu não sabia quem, mas eu estava preparado para abençoar essa viagem, e eu nem conhecia vocês. Eu estava só esperando. Ele estava só esperando aparecer alguém na porta dele, e algo assim que só da parte do Senhor. Show. Deus mandou e estava só esperando. Apareceu e falou, pronto, é vocês. O legal de ouvir essas histórias, não sei vocês que estão ouvindo, mas para mim vai fortalecendo a minha fé. Porque quando eu ouço isso, eu vejo o quanto Deus cuida, o quanto Deus é cuidadoso. E eu vou ouvindo, né, e vou lembrando também de coisas que Deus foi fazendo na minha vida. Talvez você que esteja aqui esteja ouvindo e também esteja tendo essa mesma percepção. Deus fez isso por mim, Deus fez isso pelo meu filho, por um parente. Então, qual é o nosso medo de falar do Senhor Jesus? Qual é o nosso receio de chegar para alguém e falar do Evangelho, falar um Jesus te ama? Na minha casa, os meus pais não eram cristãos. A minha irmã aceitou Jesus primeiro. E a minha irmã era aquela, assim, vida louca, né? Tá até gravada, ela dá o testemunho dela para todo lugar. Então, vida louca. Então, ela ia muito pra balada, bebia bastante. E olha só, dentro da balada que ela ia, que era assim, na rua mesmo, lá em Fortaleza, vinha uma senhora que pregava todas as baladas. E aí a minha irmã, ela vendo assim, ela viu todo mundo se afastando, e lá vinha aquela senhorinha que pregava todas as baladas. E aquela senhorinha vinha falando para todo mundo, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida, Jesus te ama. Até chegar na minha irmã e falou assim, olha, Jesus te ama. Deus tem um plano na sua vida. A minha irmã, bêbada naquele dia, voltou para casa, e esse Jesus te ama
plantou uma sementinha no coração dela. E depois ela acordou e continuou com aquilo na cabeça. Jesus te ama, Jesus te ama. E ela ficou assim, gente, eu tenho que procurar alguém para me explicar como é esse amor. Porque eu estava lá, estava mal vestida, estava bêbada. Minha mãe nem sabia onde eu estava. Como é que esse Jesus me ama? Então, qual é o nosso medo, qual é o nosso receio de falar de um Deus que cuida dessa forma? E às vezes é só um Jesus te ama, né? Às vezes é só um Jesus te ama. Essa pregação, né? Às vezes é só chegar em alguém e falar assim, você precisa de oração? Só um testemunho, né? Saindo bem do roteiro, já puxou. Eu aqui no açaí, fazendo compras no açaí. E um rapaz chegou para mim e falou assim, eu posso fazer uma oração com você no meio do mercado? Eu disse, pode. E naquele momento nem eu sabia como eu estava precisando de uma oração. Então, às vezes, a gente vê aqui o Guga, que já foi para vários projetos, tem o surf aqui no Guarujá, faz trabalho com crianças de rua, faz trabalho com crianças autistas também, tudo isso para levar o evangelho para essas crianças, para os pais. Aí a gente vê o Wagner indo de avião para lá e para cá, sem saber falar um I don't know, né? Sem saber falar inglês, mas Deus usando ele. Então a gente vê essas pessoas e às vezes você vê alguém na sua igreja e parece algo tão distante, mas o evangelho é algo muito próximo e pessoal. Então, se você tem o Senhor Jesus na sua vida, se você ama ao Senhor Jesus, é impossível não sentir o desejo de falar sobre o amor da sua vida. É impossível não sentir vontade de falar um Jesus te ama ou eu quero orar por você. Então, esse podcast, esse evento é para motivar tanto os jovens quanto a quem estiver assistindo de que você faz parte dessa missão. Você faz parte desse reino. O Senhor Jesus, ele conta com você também para falar do amor dele, porque um dia esse Jesus te ama te alcançou. Um dia esse amor tão grande, ele te alcançou. Então, através de você, através de nós, vai alcançar também outras pessoas. E não precisa ter esse know-how aqui de vários anos de missão para falar Jesus te ama. Às vezes é uma frase tão simples, né? É algo, uma oração, todo mundo sabe orar. Uma oração simples, rápida, um Jesus te ama, um abraço. Um abraço com Jesus te ama, nossa, já reconstrói alguém que está quebrado ali, né? Galera, vamos andar que o tempo está voando. Vamos já para a nossa última pergunta, a pergunta característica do nosso podcast. Essa pergunta vai ter em todas as entrevistas do nosso podcast Jovem na Missão 013. Por favor, Wagner, deixe uma mensagem para os jovens que querem se envolver com missões, que tem dúvida, receio. Você que não sabe o que vai fazer, fala, não, eu não vou porque eu não sei o que vou fazer. Não, velho, eu não sei fazer nada, eu estou aqui na escola, ensino médio, de boa. Eu não tenho nenhuma profissão, não tenho nenhuma habilidade, eu não sei o que vou fazer. Ou eu tenho alguma habilidade, mas eu não sei como eu vou aplicar no campo. Enfim, ou eu tenho medo de ir, né? Nós fomos pro Amazonas, floresta amazônica, no meio do nada. E aí primeira coisa que veio na cabeça, onça, cobra, anaconda, jacaré. O que tinha lá? Nada, tinha mosquito. E os mosquitos lá são de boa, nem é tão zoado assim. Então a gente às vezes fica com muito medo, né? Mas nem sempre, né, tem esse risco todo. Então, deixa uma mensagem para essa galera que está ouvindo aí, o pessoal que vai ouvir amanhã, depois, e que vai acessar esse canal e vai ouvir essa mensagem de Deus aí pro coração. Amém. Primeira coisa, não só para o jovem, mas para todos, né? É claro que o jovem é o foco principal, porque a gente está falando sobre isso, mas eu ouvi um missionário, pastor, falando assim recentemente, que Jesus vai fazer uma pergunta para cada um de nós quando chegar lá no céu. Ele vai falar assim, ó, eu disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí a pergunta de Jesus vai falar, você foi? Aí a gente vai dar as desculpas, né? Não, eu estava cansado, não, aconteceu isso, não, ele quer saber se você foi. Ele falou ide, ele quer saber se você foi, você obedeceu. E isso é uma coisa que não depende, é claro que não estou falando desse ir para outro país, para outra nação. Se Deus te mandar, glória a Deus, vai, obedece.
Mas às vezes o ID é na esquina de casa, como já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes o ID é dentro de um ônibus, que a pessoa senta do lado e você começa a falar de Jesus. Às vezes o ID é uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho que está desesperada. E aí quando você tem esse entendimento e começa a obedecer essa ordem de Deus, porque não foi uma... Talvez vá, ele fala assim, é um mandamento, é ID. É para você fazer porque você recebeu Jesus, que a salvação é de graça. Então você tem que fazer isso. Não é se der eu faço. Não, ide, ele vai te perguntar, você foi? Você obedeceu essa ordem? E aí é para todos nós. Independente de onde seja, porque como Isaías falou, eis-me aqui. Isaías reconheceu, falei, Deus, eu sou impuro, eu habito um povo de impuros lábios. Ele reconheceu, só que a gente não pode ficar dando desculpa, né? Não, eu não falo de Jesus porque eu não sei falar, eu não falo de Jesus porque eu não tenho estratégia, eu não falo de Jesus, então pede estratégia que Deus vai dar. Pede sabedoria, pede discernimento, que a todos dá de graça. Então a gente tem essa liberdade de dobrar o nosso joelho e falar, eu já falei várias vezes isso. Deus, como é que eu vou falar para essa pessoa, que essa pessoa tem tudo? Como é que eu não chegar para ela e falar que Jesus ama? E aí Deus dá a direção. Agora, lá na Copa do Mundo, eu encontrei uma pessoa muito importante e falei, seu pai foi um herói para uma nação. Mas eu quero te falar dos heróis da fé que está em Hebreus 11, porque o que o seu pai fez vai ficar, vai passar. Então Deus vai dar estratégia. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ler a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você é convertido, se você é cristão, o mínimo que você tem que fazer é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, depois não seja apenas ouvinte, é pedir a Deus graça para colocar em prática, para obedecer, e mesmo com medo ir, porque o meu pastor, o pastor Natalino, acabava o culto, ele falava assim, pega 5 folhetos para todo mundo, pega 5 folhetos, e quando você estiver indo na rua, fala, Deus, coloca 5 pessoas no meu caminho. E eu obedecia esse mandamento, que era para todo mundo. Então eu pegava no começo o folheto e virava a cara igual o Ronaldinho Gaúcho, dava o folheto e virava a cara com vergonha. Mas você, Jesus te ama. A pessoa, o que? Jesus te ama. Nem saía direito. Mas você vai começando a ter experiência, você vai vendo que as pessoas estão necessitadas, que as pessoas estão esperando alguém chegar para orar, para clamar, para dar uma palavra. E depende de cada um de nós. Então, o que Deus vai fazer na sua vida, eu não sei. Às vezes você pensa, não tenho habilidade, conhecimento, fala... Cada ser humano tem no mínimo 500 habilidades. Sabia que você sabe fazer 500 coisas diferentes? Deus te deu a habilidade para fazer 500 no mínimo, no mínimo. Essa eu não sabia também não. E aí você pega essa habilidade que você tem, seu talento, e você enterra. Porque tem vergonha, porque não quer. Fala, não, Deus, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um cafezinho, então eu vou usar para a tua glória. Eu gosto de jogar futebol, então eu vou usar para a tua glória. Eu gosto de surfar, eu vou fazer para a tua glória. Eu gosto de pescar. A partir de hoje você não vai ser mais pescador de homens, de peixe, você vai ser pescador de homens. Deus quer usar o que você gosta de fazer para a glória dele. Só que tem que ter essa disposição. Se você não abrir o coração para isso e falar assim, Deus, onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Com quem que eu posso falar? Eu dá tempo de contar só uma experiência que aconteceu recente. Manda lá. Eu estava lá na Copa do Mundo e estava indo no jogo do Brasil e Escócia, que foi 3-0 para o Brasil. Mas eu não fui para ir nos jogos, eu ia nos estádios e evangelizava as pessoas que vinham de diferentes países para assistir os jogos. Então, até porque o ingresso no mínimo estava uns $2.000 cada jogo, então dava uns R$10.000 por jogo. Imagina se fazer missão desse jeito, ia ser bom, né? Se eu ganho esse ingresso, acho que eu ia vender, assistia no barzinho lá da esquina, pregava no mundo todo depois, né, pastor? Já pensou? Um jogo mais barato lá estava $400 no segundo tempo. Eu falei, não, acho que eu vou ficar dando folheto aqui fora mesmo, deixa o pessoal jogar lá dentro. Mas eu estava indo para assistir no local e peguei um ônibus. E aí tava um rapaz, sentou do meu lado, sentei do lado de um rapaz, comecei a conversar com ele, ele falou que não era brasileiro, que estava lá e ele era um dos caras que tinha acabado de sair para o estádio, que ele entrou para colocar a bandeira. Lembra que tem, antes de cantar o hino, vai cada país com a sua bandeira? Sim, sim. Eles são voluntários, eles vão lá e ajudam a levar essas bandeiras e acaba, eles não podem assistir o jogo, tem que ir embora. E o cara estava indignado do lado. Não ingresso. De graça, voluntário, a FIFA nem para liberar e tal. E aí eu concordando com ele, né? Porque realmente se tá lá servindo, não pode nem ver o jogo. Ele falou, rapaz, o Neymar passou do meu lado, eu não podia pegar o celular para fazer uma selfie com ele. O cara indignado. Ele falou, no último jogo eu vou fugir e vou assistir. Hoje ele estava lá vendo o terceiro lugar, lá em Miami. Mas esse rapaz sentou do meu lado, a gente começou a conversar. E aí
quando você vê que tem um tempo com a pessoa, você não precisa chegar já com o evangelho com os dois pés no peito da pessoa, né? Vai conversando, vai percebendo o que a pessoa passa, o que tem a vida dela. Então você ganha tempo, igual um amigo, você chama para tomar café e vai. Comecei a falar com ele falou assim, eu perguntei para ele, estava perto de chegar, eu falei assim, ó, você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus? A gente faz uma oração aqui agora. Ele falou, aqui no ônibus? Falei, ele falou, eu vou ter que descer já. Eu falei, então vamos descer. Aí desceu, sentou no ponto de ônibus, falou, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados. Então, eu falei, você tem Bíblia? Ele falou, não, então pega o seu celular e vamos baixar a Bíblia online aqui, já bota João para você ler. Já vai estar no pacote, né? Já. Aí ele já começou a ler João. No dia seguinte ele me mandou uma mensagem falando assim, vai ter um evento no novo estádio do Inter Miami, que é o time do Messi. Eles vão fazer um evento lá, você quer ir? Eu te arrumo o ingresso, porque vai ser só um pessoal que é VIP. Aí eu falei, caramba, o cara aceitou Jesus, já tá me colocando na cara do gol. Aí, cheguei lá no estádio, pensando que ia ser algum jogo, alguma coisa, era um desfile de moda. Falei, meu Deus, eu tô em Miami, um desfile de moda, cheio de cantor lá, que deve ser famoso, que eram os VIP, eu não conheço, né? E aí um monte de modelo lá e pra cá, um tapete vermelho no estádio. E eu comecei a orar e falei, Deus, diga que o Senhor quer que eu faça aqui, porque aqui também tem gente precisando da palavra. Porque a gente pode fechar os olhos somente para nosso mundo, né? Não, eu gosto de futebol, só vou pregar para jogador de futebol. Eu falei, não, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. E quem ele vai usar? Quem diz, eis-me aqui. Quem fala, Deus, conta comigo. Eu quero te servir onde o Senhor me colocar. Então é uma palavra que Deus falou muito comigo quando eu ouvi esse pastor falando. Jesus vai perguntar pra gente, você foi? E aí é você que vai responder. Eu estou respondendo a minha Bíblia. Josué diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Porém, como cristão, a gente tem que fazer. Tem que obedecer, porque Deus é muito bom. Ele nos livra, nos guarda, nos dá paz, nos dá alegria. E nos deu o melhor, que foi a salvação. Então, o mínimo que a gente deve fazer é compartilhar o amor dele com outros. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Faz muito lembrar o texto do grande banquete, né? Então eu tenho até essa frase no meu WhatsApp, acho que já tem uns 4, 5 anos, né? Que eu me sinto como uma dessas servas, que foi mandada para dizer, não, vai e chama todo mundo aqui pro meu banquete. Quem estiver nas ruas, nas vielas. Então eu tenho no meu WhatsApp, né, no status, até que a casa esteja cheia. Então esse é o nosso propósito, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho até que a casa do Senhor esteja cheia. E agora o Guga, né, como o Léo já falou, dá uma mensagem aí para a galera que está nos assistindo sobre missões e motivar, né, para que possam ir e fazer também a diferença. Ao homem é dado o direito na terra de viver uma só vez. Vida terrena. Esse papo é direto, tanto quem vai ficar gravado como quem está aqui. Quem aqui tem mais de 30 anos? Pode levantar a mão aí rapidinho. Quem tem mais de 50 anos aqui? Quem tem menos de que 15 anos de idade aqui? Se criançada, alguém tem menos de 15 aí? Ah, eu tenho uma 15 aqui. A distância entre essas 3 idades passou assim. A vida é um sopro. E o que a gente tem feito com esse sopro? Muitas pessoas estão passando por esse sopro sem ouvir Jesus me ama, sem uma oração no futebol, naquela escola, naquela faculdade, naquele trabalho, naquela sala, naquele consultório, naquele escritório, naquele estúdio de música. Tem muitas pessoas que estão ali perto que não estão ouvindo essa mensagem. E você foi chamado pelo céu. Não foi pelo pastor, não foi pelo seu líder. Você foi chamado pelo céu. John Wesley, ele tinha um cavalo, ele andou a Inglaterra inteira pregando até a sua velhice. Um cavalo. Moisés tinha um cajado. Gustavo tinha uma prancha, uma bola,
um helicóptero. Só para trabalhar. Mas todos eles têm a mesma mensagem da salvação em Cristo. E existir um tempo chamado, esse tempo é agora. Você foi chamado para isso. Você sabe que o Senhor, Ele fala ao teu coração. Não recuse isso. É um privilégio. É um privilégio. Não é que só o perdido precisa. É um privilégio fazer parte dessa obra. Sempre. Essa é a nossa mensagem. Show de bola, Guga. Realmente, a gente sempre fala que é um privilégio. Deus deixou uma ordenança, é uma ordem, ide. Mas depois que você vai a primeira vez, você fala, nossa, é um privilégio. Acabei de falar com o meu amigo Jean, acabou de chegar da missão lá no Amazonas. E a primeira coisa que ele falou, Léo, eu queria ficar lá, eu queria voltar. Eu falei, amigo, quando a gente estava no Amazonas, também a gente queria ficar lá. Os ribeirinhos também a gente não queria voltar. Realmente é um privilégio. Eu queria agradecer o Wagner e o Guga e fazer essa mesma pergunta agora para o pastor Carlos. Está bem quietinho ali, de boa, só ouvindo. Então eu queria também pedir que o pastor Carlos deixasse uma mensagem. Mas antes eu queria ler o currículo desse pastor. Gente, se liga aí, gente. Ouve, só acompanha, não perde as contas não. Pastor Carlos está aqui na mesa com a gente, na outra ponta. O pastor Carlos, ele fundou a Igreja Batista Central de Adoração em Santos. O pastor Carlos, ele trabalhou com implantação de igreja no Pará. Plantou uma igreja lá. Com implantação de uma outra igreja em Pernambuco. O pastor Carlos fundou a Associação Pedra Viva, aqui em Santos hoje. Pastor Carlos fez missões no Carandiru. Caramba, quem lembra do Carandiru, hein? Só os mais antigos, hein? Presídio Carandiru em São Paulo. Durante 1 ano e meio, todo domingo, o pastor Carlos ia pregar no presídio. Também trabalhou com capelania hospitalar, dormia nos hospitais com os pacientes. E fera, hein? Trabalhou com cidadania de rua por 20 anos. Lembra que eu falei do comparativo? Nosso irmão Wagner aqui está arrebentando, voando da missão há 20 anos. 20 anos e o pastor ficou só com a galera de rua. Muito fera, né? Recuperação de dependentes químicos, diretor da clínica por 2 anos, né? Até hoje ele atua, né? Com auxílio aí dos dependentes químicos. Impacto missionários, a igreja tinha um ônibus. Quem é bom de conta aí, ó? Uma vez por mês, durante 10 anos, o ônibus da igreja saía para a galera da igreja para fazer um impacto missionário pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro e Bahia. Quanto que dá uma vez por mês por 10 anos? Alguém grita aí, por favor. 120, alguém já gritou lá. 120 viagens missionárias só com ônibus, só nos impactos missionários. E o boi missionário? Matava um boi, churrasco para toda a comunidade do bairro da igreja. Dávamos as mãos em volta do estádio da Vila Belmiro para orar pela nossa cidade. Fera demais, eu peguei isso aí. Peça de teatro, a Casa do Julgamento, várias peças de teatro, não conseguimos nem contabilizar. Peça de programa na TV, entrevista de, olha, o que hoje a gente está fazendo com vocês, entrevistando missionários. O pastor Carlos, há 20 anos atrás, entrevistava missionários na igreja, canal fechado. Legal, missionários e agências missionárias. Viagens transculturais, né, para outros países. Então segura aí, galera. Pastor Carlos foi para a África 2 vezes, 2 países na África. Foi pregar a palavra em Paris, foi pregar no Líbano, foi para a missão no Iraque. Foi para a missão, levou 6 caravanas para o Haiti. Eu fui para a caravana do Haiti com o pastor Carlos em 2016. E por conta da missão no Haiti, Deus nos uniu. Depois, quem quiser, a gente conta a nossa história. Eu e Mariana nos conhecemos e casamos por conta da viagem para o Haiti. Mas, vou adiantar, tem 2 versões, acreditem na minha. A minha versão é verdadeira. Mas nós nos conhecemos por conta do Haiti. Não nos encontramos no Haiti, mas por conta da missão
o Haiti, nós casamos. Show de bola. 6 caravanas consecutivas para o Haiti. Depois foi pregar na Coreia, né? Foi palestrar lá na Coreia. Seminário de missões na Coreia do Sul. Foi pregar em Dubai e, por fim, foi fazer missão na Colômbia. Galera, com vocês, Pastor Carlos. Uma salva de palmas. Um currículo desse não dá para entrevistar, não tem como, galera. Não há podcast. Vai ser o primeiro podcast 24 horas, né? Outro dia eu falei, o trabalho correu 24 horas direto, sem parar. Podcast 24 horas para entrevistar o Pastor Carlos. Não temos condições. Mas um dia, quem sabe, né? No estúdio. Pastor, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. É uma grande satisfação, é uma honra poder estar à mesa com o senhor. Deu o seu currículo de missão, pude participar de algumas missões com o senhor. Não, na verdade, há 23 anos atrás, o senhor chegou, Léo, sabe de que dia? Eu falei, sei, vamos ali então. E aí me deu na mão a Kombi velha da igreja, o volante fazia assim, ó. A Kombi reta, parada, e o volante fazia assim, ó. E eu, Jesus, meu Deus. E aí ele me levou para São Vicente, vamos ali. Passava na feira, pegava lá com ofício, com cheirantes, umas verduras, legumes, e aí ia uma comunidade lá no fundão de São Vicente, entregar na comunidade, panfletar e falar Jesus te ama. E eu ali sem entender nada, e pastor, o que é isso? Eu falei, isso é missão. Aí eu, então... Um dia eu quero fazer isso. Então aí, estamos aí vendendo até podcast. Pastor, por gentileza, deixa uma mensagem, pastor, para a galera, para os jovens, para a galera que quer fazer missão. Por favor. Para, Léo, você me quebra assunto. Para chorar não aguenta. Primeiro eu quero, boa noite pessoal, graça e paz. Parabenizar o Léo e a Mari pela iniciativa, ousadia, viu? Parabéns. Gustavo, Wagner. O que é teu sobrenome ou é Wagner Esperança? Ah, está tá junto. Que delícia de tantos rostinhos aqui, mas vou secar um. Bom te ver, Vitória. Que carinho contigo, cara. Te amo demais, irmão. Quando nós tivemos aqui os Jogos Abertos, recebi na Central cerca de 24 missionários. Aí eu apelei para a cidade, para a comunidade evangélica, os pastores da região. Preciso de água, preciso de panfleto. Recebi 24 missionários para passar 15 dias alojado na igreja. Aí o pastor Natalino nos abençoou com 1000 copos d'água. E o Jaime atravessou a balsa para me trazer panfleto. Tem coisa que a gente não assiste. Obrigado, irmão. Obrigado pela tua vida. Amo você e sua família, viu? Muito bom. Tem tanta coisa a compartilhar, mas eu vou tentar bem resumido. Eu cometi com 17 anos. Meu pai não foi uma boa praça. As imagens dele é de espancamento a nós, eu, meus irmãos e a mãe. Traição. Aí minha mãe largou hoje quando eu tinha 3 anos de idade. E aí foi só batalha. Passar fome, necessidade, dificuldade. Conheci Cristo com 17 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Tudo que acontecia de ruim no mundo, imputava ao meu pai. Por quê? Porque a última vez que eu vi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. 3. Então, toda a dificuldade que eu tinha, ele era culpado do setor. Tinha ódio do meu pai, ódio de todo mundo. Eu contei um testemunho lá no Iraque, que mexeu com os árabes. Meu pai abusava das empregadas que minha mãe colocava em casa para tomar conta de nós. E meu pai forçava a minha mãe a trabalhar para nos sustentar. Então, meu pai forçava as empregadas. Minha mãe teve uma brilhante ideia, não colocou mais empregada para tomar conta de nós. Colocou um homem, o nome dele era Celso. Olha como marca a memória, né? Aí ele abusou de nós, eu e meus 2 irmãos. Eu cresci com ódio de homossexual, eu cresci com ódio do meu pai, ódio da minha mãe, ódio do mundo. Mas quando eu tinha 17 anos,
no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo. Minha mãe levou um pastor do Brasil para Cristo e eu fui junto. Eu já vinha na palavra desde os 11 anos, mas eu tinha agora 17 e eu vinha resistindo o chamado de Deus. Mas naquele dia, o Cirine está aí, conhece o hospital, o Hospital Assunção. Naquele dia eu vi o pastor Alvino orar pelo meu primo com câncer e Deus curá-lo. Toda aquela resistência minha em não me curvar diante de Deus caiu por terra. Naquele dia eu falei, eu quero esse Deus para mim. Só que foi uma mudança tão radical que todas as pessoas que eu odiava no mundo eu queria abraçar, perdoar e amar. E uma das pessoas foi meu pai. Meu pai se chamava Raimundo. Então, eu entrei numa crise. Eu falei, Deus, eu queria tanto perdoar meu pai, abraçar meu pai, dizer para ele que eu o amo e mostrar o caminho de Cristo para ele. E Deus falou assim para mim, o teu pai você não pode mais. Ele morreu. Mas existem muitos Raimundos que você pode alcançar. Naquele mês, tudo comigo foi muito rápido. Naquele mês eu batizei no Brasil por aqui. 6 meses depois eu estava no seminário. 6 meses depois eu estava evangelizando dentro do Carandiru. Porque a minha igreja não tinha escola bíblica, então domingo de manhã eu ia para o presídio evangelizar. E tudo aconteceu. Bom, em Gênesis 2,16, o Senhor Deus disse assim, você não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. A morte veio. Claro, uma morte espiritual. Nós não sabemos se o homem viveria eternamente fisicamente. Com o tempo também morreu fisicamente também, né? Mas houve uma morte espiritual. Adão, ele era o nosso representante legal. Adão, quer dizer, humanidade. A humanidade pecou em Adão. Romanos capítulo 3, verso 10 diz que não há um justo sequer. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acho que foi um dos nossos missionários que citou 1 Timóteo 2, 4. Deus deseja que todos sejam salvos. Tem muitos Raimundos para nós alcançarmos. Mas como é que vai ser salvo se eles não ouviram? Como é que ouvirão se não é quem prega? Eis o chamado missionário. Eu quero encerrar minha palavra. Quando o Léo perguntou assim, experiências, tivemos tantas, né? Eu contei esse testemunho da minha vida lá no Iraque numa conferência missionária. Foi tão especial. Mas tá ali o Daniel, tá ali. Cadê você, Daniel? Acho que o Daniel estava comigo no ônibus, nós fomos sequestrados na divisa da República Dominicana para o Haiti. Exigiram dinheiro para limpar nossos vírus. Eu estava me divertindo. Eu tenho foto que eu peguei a moto, saí com 2 negrões nas minhas costas. Numa moto 125, 2 haitianos na garupa. A moto não tinha primeira e não tinha freio. Só isso. Eu tenho foto disso, me dá tanta risada. E o meu pessoal no ônibus, com medo, orando. E eu estava descansando. Aí de repente Deus mandou uma viatura da ONU e nos resgatou. Olha que Deus faz. Que coisa especial, né? Bom, essa semana os pequenos grupos foram maravilhosos. E nós falamos de amor. É isso que eu quero aconselhar. Nós falamos primeiramente dos 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Mas você não deve se limitar a amar o teu próximo. A palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 4, verso 20, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não o seu irmão, a quem vê, é mentiroso. Trabalhou em 2 pequenos grupos essa semana. Então você deve amar o teu irmão, você deve amar o teu próximo. Mas fica só nisso? Não. A palavra de Deus diz assim,
que devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. O amor foi a alavanca que moveu o coração de Deus. Sem amor você não faz missões. Sabe por que os bancos aqui estão vazios? Sabe por que nós não fazemos missões? Porque nós não amamos. E não se engana não, viu? Nós não amamos. Porque o amor é... Quantas vezes você passou a noite em casa pelo filho do vizinho? Dá para perceber? Se você ficar acordado por conta do teu filho com febre, mas você não fica pelo filho do vizinho. Você dorme sossegado, cada um com seus problemas, né? Já o mundo está morrendo. O amor faz você se mover. O amor moveu Deus para nos resgatar. Precisamos orar para que Deus coloque amor no nosso coração. Mateus 9:35. Viu Jesus a multidão aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. E teve compaixão, teve amor. O amor faz com que você sofra pelo teu irmão, pelo teu próximo. Então você deve amar teu irmão, o teu próximo, o teu inimigo. Isso é causa pétrea, é indiscutível. Isso é o DNA do cristão. Aí você tira por base o nível de cristão que nós somos. Falta amor. O amor move montanhas. Hoje tive uma reunião, por isso que eu cheguei atrasado. A Dani estava lá. Nós falávamos sobre a nossa associação que pertence à IBC. Nós falávamos hoje à tarde, no Colégio Batista, numa clínica para crianças espectro autista, uma clínica para drogatício. Desde ontem estamos tentando internar uma moça, 22 anos, preocupada em droga, envolvida com drogas. Pai, desesperado, minha esposa está ali, fala assim, não sei como é que você aguenta. O dia inteiro esse pai me ligando para internar essa mulher. 22 anos, totalmente perdida nas drogas. Queridos, falta amor para a gente. Sentado aqui, o pastor Carlos, não tem nesse mundo ninguém mais realizado, mais abençoado, mais bem-sucedido do que eu. Louva a Deus pela sua fidelidade para fazer isso essa noite. Obrigado, El. Obrigado, Mar. Obrigado, pastor. A mensagem do pastor é amor forte, né, pessoal? Show de bola. Então, você que está aí ouvindo a gente, você que vai ouvir essa gravação, esse podcast, grava essa parte. Amor.